Ontem a gente entendeu que nós fomos ganhos pela graça e alcançados pela graça, que nós somos Onésimo e nós não temos nada de bom em nós, nada que agrade ao Senhor, e nada que nós façamos pode comprar alguma coisa, e nada que nós façamos pode ser suficiente para que nós alcançamos o favor de Deus, para que sejamos merecedores de qualquer coisa vindo da parte do Senhor. E isso se chama graça. E a gente entendeu que nós temos que caminhar com o Senhor na perspectiva e na realidade da graça de Deus. Ele nos chamou por graça, andamos na graça e debaixo da graça. Mas eu quero te perguntar nesta manhã, o que é a graça efetivamente? Porque, sabe, queridos, muito tem se falado sobre a graça. Absurdos, loucuras têm se dito e se feito em nome da graça. Então, eu estou na graça, eu não estou na lei, eu estou na liberdade, eu estou na graça, é a graça comum, a graça incomum, a graça irresistível, a graça irresistível, a graça de cima, a graça de baixo. Eu me faço louco para andar com os loucos, porque eu estou na graça, e ninguém sabe de nada, porque eu estou na graça, e ninguém me prende, porque eu estou na graça. E eu sei tudo, porque eu estou na graça. Muito tem se dito sobre a graça. A internet fala demais sobre a graça, postamos coisas sobre a graça, justificamos por causa da graça. A graça é uma boa desculpa para muita coisa na nossa vida. É uma muleta boa demais para se usar. Eu estou na graça, eu faço X coisa porque eu estou na graça. Eu ouço tal coisa porque eu estou na graça. Eu bebo porque eu estou na graça. Eu namoro porque eu estou na graça. Muito tem se ouvido sobre a graça. Te ouve um monte de coisa. E eu queria pedir que você abrisse a sua Bíblia em Romanos 5. E a gente vai ver um pouquinho só, viu, gente? Porque Paulo, acho não, sei lá, por conta daquilo que ele mesmo viveu, ele é o cara da graça, né? A cara da graça é Paulo. E ele traz um tratado. Então você tem que fuçar muito aqui, estudar muito. Tem muita coisa que ele falou sobre a graça. A gente vai ver só um pouquinho. Mas a gente vai ver o que Deus pensa de graça. O que está no coração de Deus. O que realmente, sabe, o que inventou a graça. O que ele pensa a respeito de graça. E não... É engraçado que a nossa geração virou meio que, e é bom isso, a gente tem um evangelho meio intelectual, né? A gente gosta de dizer que lê muito, estuda muito, e aí a gente põe um monte de coisas lá, e eu fico pensando quantos de nós realmente lê Spurgeon, lê Wood. Quantos verdadeiramente de nós lê esses caras? Porque não é uma leitura nem um pouco fácil. Em termos de ler e entender mesmo. Porque os caras é de 1900 bolinha, né? Não é igual o Paul Washer que você põe lá assim e é fácil. Então eu fico pensando, é muito modinha isso, né? A gente, desculpa a expressão, pagar de intelectual, de entendido das coisas. E a gente tem se perdido um pouco, sabe o que, querido? Em pensamentos. A Bíblia fala assim, olha, Deus fez o homem reto, mas ele buscou invenções. E a gente tem se perdido em pensamentos. E nós temos aberto mão da palavra de Deus, que é infalível, que é inerrante, por causa de pensamentos. Então o pastor fulano de tal fala bonito, o ciclano de tal, não sei o que, entende muito do que os outros falam. Fala muito. Falar muito. É muita gente falando e pouca gente com Bíblia na mão, querido. É bom estudar, estuda mesmo, ler tudo aí. Demorou, entendeu? Demorou para você vir até me ensinar, porque eu não tive condição de ir para o seminário, estou precisando. Mas a palavra de Deus é o norte da nossa vida, é o centro da nossa vida. Se qualquer um, Paulo fala assim, olha, se aparecer um anjo,
Se eu mesmo, se um anjo vier aqui e falar para você alguma coisa fora dessa palavra, pode ter certeza que é maldição, é mentira, sai fora disso aí. Isso tem acontecido a respeito da graça. Vem aqui, Romanos 5, eu vou ler na mensagem, tá, gente? A minha Bíblia é revista e corrigida, fica tranquilo, tá? Não precisa se apavorar. Mas esse texto aqui, eu vou ler na mensagem que ela realmente manda bem demais isso aqui. Então é Romanos 5, eu vou ler de 18 a 21, depois a gente vai para o 6 também. Aí fala assim, aqui está um resumo de tudo. Assim como uma única pessoa errou e nos deixou com todo esse problemão, com o pecado e a morte, também uma única pessoa fez o que era certo e nos livrou de tudo isso. Mais que apenas nos livrar do problema, Ele nos trouxe para a vida. Um homem disse não a Deus e afundou muita gente no erro. Ele está falando de Adão, né? Outro homem disse sim a Deus, que é Jesus, e consertou tudo que estava errado. 20. Tudo que a lei contra o pecado conseguiu fazer foi produzir mais gente que desrespeitasse a lei. Mas o pecado não teve nem chance de competir contra o perdão poderoso que chamamos graça. Na disputa entre o pecado e a graça vence com facilidade. Tudo que o pecado pode fazer é nos ameaçar com a morte. Já a graça, uma vez que Deus está consertando as coisas por meio do Messias, nos conduz à vida, nos convida à vida. Uma vida que continua para sempre e jamais terá fim. O 6, de 1 a 3, depois de 12 a 18, diz assim: o que vamos fazer então? Continuar pecando para que Deus continue perdoando? Os caras eram lixeiros igual a gente. Igual, né? Esse negócio aqui está dentro. Ah, Paulo, então eu vou ficar pecando, que aí a bagaça vai vindo. Não é assim? A graça eu vou e perdoo, vou, e Deus faz, porque Deus me ama, porque Deus me quer, que o amor dele é furioso, que o amor dele é como a garra de um leão. Glória a Deus, Deus está falando com nós tudo aqui, né? Vamos que vamos então. O que vamos fazer então? Continuar pecando para que Deus continue perdoando? É claro que não. Se já deixamos o país onde o pecado é soberano, como poderemos voltar ainda a viver na velha casa que tínhamos lá? Ou vocês não perceberam que abandonamos tudo aquilo para sempre? É o que acontece no batismo. Ao entrar na água, deixamos para trás o velho país do pecado. Quando saímos da água, entramos no novo país, o da graça. Uma nova vida, uma nova terra. Aí depois a gente vai para o 12 e fala assim: isso significa que vocês devem conduzir a vida de um modo que não deem oportunidade ao pecado. Não deem a ele nenhuma chance. Evitem até as mínimas coisas que estejam ligadas com o antigo modo de viver. Abracem de todo o coração e em tempo integral o modo de Deus agir. Lembre-se de que vocês foram ressuscitados. O pecado não pode mais ditar as regras na vida de vocês. Afinal, vocês não estão vivendo mais sobre uma tirania, estão vivendo na liberdade de Deus. Eu vou dizer para você uma coisa que a gente ouve pouco falar sobre a graça. A graça traz transformação de vida. Eu nem vou falar para você falar amém, porque é difícil. Guarda o amém para mais tarde. A graça, meu irmão, vem trazer transformação de vida. Uma vez tendo um encontro com a graça genuína, é impossível que a gente continue da mesma forma. Ou a palavra de Deus é mentirosa. Eu não estou falando para você que a gente fala que Deus faz assim. Não, eu estou falando de dentro de um desejo, de um anseio por santidade e por mudanças. É um inconformismo, não mais com o outro. Não é o outro que te incomoda, mas não é o outro que não faz. É você. É você olhar assim, ó, entendeu? Eu não sirvo para nada. É você verdadeiramente deixar o Espírito Santo mostrar. A gente canta tanto: sonda, Senhor, sonda o meu coração, mostra quem eu sou. A graça mostra quem você é verdadeiramente, te põe no chão.
A graça não produz a soberba, a arrogância que nós temos hoje em dia, de arrebitar o nariz, eu sou da graça, sou cheio de graça, você não sabe nada, você está na lei, a lei é outra coisa que a gente nem sabe do que está falando. A graça traz um coração quebrantado, contrito, humilhado. E você não quer aquilo que Paulo está falando aqui, você não quer mais viver no pecado. O pecado não tem mais poder sobre a sua vida. Você tem que se encontrar com a graça. Se você se encontrou com a graça. Semana passada eu estava pregando e eu estava falando sobre isso. Falei, olha, a gente busca tanta intimidade com Deus. E a gente quer tanta intimidade com Deus. E a gente quer saber mais de Deus, quer conhecer mais de Deus. E mais, e mais, e mais, e mais. Só que a intimidade tem uma coisa que é inerente, ela tem que acontecer. Quando acontece algo, uma intimidade, um tempo de intimidade entre um homem e uma mulher, o que acontece? Filho. Quando a noiva de Jesus tem um tempo de intimidade com Jesus, tem que ter o quê? Fruto, meu irmão. Tem que gerar alguma coisa. Tem que ser mais do que o mover, o repeteco, o manto nélias. Você está me entendendo? A graça é isso aí. Ela tem que gerar em você mais do que a sensação de liberdade, de eu faço qualquer coisa, eu não sou de ninguém, o pastor não sabe nada, a Bruna é maluca. Mais do que isso. Menos a Bruna é louca e mais da graça operando em você. Você entende? A graça tem que impactar e tem que trazer na sua vida o que está aqui em Romanos, não é o que eu acho, não é o que ninguém acha, é o que Deus está falando. A graça gera transformação. A graça faz de você uma nova criatura. A graça faz de você sair de Saulo e virar Paulo. É a graça traz esse impacto, sabe? Porque se isso não está acontecendo com você, eu vou te dizer uma coisa: você se encontrou com qualquer coisa, como Paulo. Paulo teve uma experiência louca com Deus, certo? Estava andando lá, o povo disse que ele caiu do cavalo, mas não está falando, mas vamos imaginar que ele estava andando de cavalo, ele caiu do cavalo, e Deus apareceu para ele, Jesus falou, estou aqui, está dando errado, não sei o que, ele vai ficar cego 3 dias, e aí conhece Jesus e pira. Era um cara que tinha se encontrado com a religião. Ele tinha se encontrado com a tradição. Ele tinha se encontrado com os bons costumes. Era um cara que falava direitinho, que andava direitinho, que era o queridinho da igreja. Sabe aquele bom para casar? Bom para casar. Moço estudado, moço de Deus, que a tua mãe gosta. É esse aí. Era ele. Que a tua mãe fala, filha, aquele lá. Era Paulo, o certinho da igreja. Tinha se encontrado com todas, mas não tinha se encontrado com Jesus. Você entende? Você pode se encontrar, você pode ter, se você não está tendo esse tempo de mudança, essa sede no teu coração, você se encontrou com a religião, você se encontrou com os evangélicos, você se encontrou com o gospel, com o Paul Washer, com a filosofia, com seja lá quem você curte, mas não se encontrou com a graça de Deus. O evangelho pode estar sendo qualquer coisa para você. Pode estar sendo um bom lugar para você estar. Você está andando com uma galera do bem. Você até que enfim achou um pessoal que curte fazer o social. Você achou até que enfim uma igreja com a sua cara, que pode isso, que pode aquilo, que não pode isso, que não pode aquilo. Mas você não se encontrou com a graça. A tua vida está do mesmo jeito, querido. Se você é o mesmo filho, se você é o mesmo marido, se você é a mesma louca histérica, se você é o mesmo mau profissional, você se encontrou com qualquer coisa menos com a graça de Deus. Menos com a graça de Deus. Encontramos com tantas coisas. E Paulo buscava. Mas faltou esse encontro, sabe? Simeão, ou Simão, foi o cara que carregou a cruz com Jesus. Era um cara que estava aos nossos olhos, aos olhos dele, no dia errado, no lugar errado. Ele estava lá para outra coisa. Era um negrão, tinha vindo lá da África, dado um maior rolê para poder chegar lá e adorar no templo, não sei o que. Ele queria encontrar com a religião, ele queria se encontrar com a roupa branca que ele tinha que estar lá, e quem sabe receber um pinguinho do sangue da hora do holocausto, lá no templo. Queria se encontrar com a tradição, queria se encontrar com aquilo que disseram para ele a vida inteira. Queria talvez visitar a sinagoga.
que os sirenes tinham lá, a sinagoga grande, afinal de contas a oferta dele ia para lá, o dízimo dele ia para lá, ele queria conhecer o lugar, ele ajudava a sustentar. Mas sabe o que aconteceu, meu irmão? No meio do caminho, ele teve um encontro com a cruz de Cristo. E isso mudou a vida dele completamente. Depois você vai ver lá no livro de Atos, que ele é o cara que simplesmente impõe as mãos sobre Paulo e Barnabé, para eles irem trabalhar. Depois lá em Romanos fala assim, olha, Marcos, quando fala dele, fala assim, olha, ele é pai de Alexandre e de Rufo. E lá você vai ver que os filhos dele foram grandes homens na igreja de Roma. Alexandre deu arrumou uma tretinha com Paulo, mas eram grandes homens na igreja de Roma. E aí em Romanos Paulo fala assim, olha, saúda a tua mãe, aquela que eu chamo de mãe. O encontro de Simão com a cruz foi algo tão poderoso que ele voltou para a casa dele a não sei quantos mil quilômetros de lá e alcançou a vida dele, a casa dele, e ele se tornou amigo de Paulo, talvez andasse com Paulo, a mulher dele cuidava de Paulo. Foi tão intenso que ele falou assim, olha, manda um abraço para minha mãe. Não tem como você dizer que anda com Jesus e que está debaixo da graça de Deus se você não teve encontro com a cruz, querido. Não tem como. Se você vive um evangelho que não te faz chorar, que não te faz ficar constrangido por causa da santidade de Deus, que não te faz ficar constrangido por causa da beleza de Deus e da grandeza de Deus, e que você não olha a sua vidinha medíocre, mentirosa, hipócrita, que diz assim, vamos lá para a rua, mas não abre mão da sua roupa de marca, vamos para a rua, mas não abre mão do seu carrinho, vamos para a rua, mas não dá um prato de comida para ninguém, não enfia ninguém dentro da sua casa. Você não se constrange com isso, com a mentira que está dentro de você. Você não se encontrou com a cruz. E você não vive na graça. Você pode ter uma filosofia, uma ideologia muito boa, mas não é graça, irmão. Não é vida com Deus. Porque Deus não trabalha dentro de mim. A fé sem obras, ela é morta, é bem verdade. Mas a obra que não mostra a minha fé, que não transparece a minha fé, não vale de nada. Qualquer espírito bem estruturado faz. E faz melhor. Eu preciso mudar por dentro, no meu dia a dia, no arroz com feijão na minha casa. Isso aqui, meu irmão, é o fim das coisas. Eu tenho aprendido isso na pele. Sabe por quê? Porque na minha igreja, a minha mãe frequenta a minha igreja. Eu pastorei a minha mãe. Eu cuido da minha mãe. É um negócio estranho no começo, depois se acostuma, mas é esquisito. Tua mãe vir na tua casa perguntar da palavra e que ela não sabia. Porque na minha igreja, meu irmão frequenta. A minha cunhada frequenta. A família dela, o pai dela, a mãe dela, a irmã dela, a avó dela. Sabe o que é isso? É intimidade. Eu sempre digo que a intimidade, quem anda comigo, é uma droga. A intimidade é uma droga, irmão. É horrível você andar com quem está. Eu tenho aprendido isso e é difícil. É difícil você entender que, não dá, é a Bruna. O que eu vou fazer? Eu sou assim mesmo, eu grito, eu fico nervosa fácil. Mas sou eu, tô aqui, tô precisando, tô melhorando, tô andando. Mas isso aqui, meu irmão, é o fim de uma vida que eu tenho na minha casa, da vida que eu tenho com a minha mãe, da vida que eu tenho com o meu irmão, da vida que eu tenho com a minha cunhada, da vida que eu tenho de um filho de 16 anos que eu não posso mais esconder as coisas dele, de uma filha de 9 anos que está começando a ficar ligeira nas coisas também. Você entende? A minha vida com Cristo tem que refletir na minha vida ali com eles. Para depois eu chegar na igreja, a Bruna é uma bênção. Para depois eu poder ir em qualquer lugar fazer qualquer coisa. Você está entendendo o que eu estou falando? É no seu dia a dia, meu irmão. Às vezes é nem volta um pouco da tua faculdade, vai lá para o teu trabalho, que é onde todo mundo fica na tua cabeça. Como é que é você dentro da sua casa? Se eu não sou bênção para os meus, sabe o que a Bíblia fala? Você é pior do que não crer. Isso é viver com Deus. A graça traz isso para mim. A graça me expõe. A graça me traz vergonha. A graça me constrange. A graça me faz com que eu me sinta mal. A graça não é uma roupa bonita para você sair arrotando com os outros. Não é isso. E sabe, esse é um processo que todo mundo passa. Tem uma passagem em Gálatas que eu gosto muito, que é quando Paulo fala que resistiu a Pedro, na minha versão, que é a corrigida face a face. Eu gosto dessa expressão. Pedro, e
antes um pouquinho Paulo fala assim, olha, Pedro, eu encontrei com Pedro e com Tiago, que são as colunas da igreja, que chega até a ser meio irônico, mas Pedro tinha esse peso, ele era coluna na igreja, um apóstolo, mas Pedro estava sendo fingido, cínico, e eles se encontram, e aí, enquanto Pedro está com os da circuncisão, está com o Tiago, ele mantém toda a coisa lá, não circuncida, não come presunto, sexta-feira a gente para tudo 6 horas da tarde. Quando ficava a galera liberal, Pedro e Paulo, aí chegava com Paulo e fazia qualquer coisa, comia qualquer coisa, não tem problema, você sacrificar daí, vamos só orar. E aí Paulo vê aquilo e fala, meu, você é um fingido. E Paulo chega para Pedro e fala, você é um fingido. Sabe que Paulo fala assim, olha, quando eu vi que Pedro não estava vivendo com a conformidade do Evangelho. Você tem noção que vai chegar para Pedro e falar isso? Então eu não estou trazendo para você um peso. Isso acontece com todo mundo. Eu vivo isso todos os dias. Pedro vivia isso todos os dias. Cristo vai se aperfeiçoando até a gente ser dia perfeito. A questão é, eu entrei nesse trilho de aperfeiçoamento? Eu entrei nesse trilho de aperfeiçoamento? Onésimo, querido, não era mais escravo. Ele teve que se despojar daquilo que era da escravidão. Ele teve que mudar a mente dele, até ele chegar a ser bispo de Éfeso. Foi isso que eu falei, nossa, o cara virou bispo. Até ele chegar a ser bispo de Éfeso, querido, ele teve que se despojar daquilo que era da escravidão, daquilo que era do velho homem, daquele peso que ele trazia, das coisas que ele, da forma como ele chegava, da forma como ele andava, da forma como ele reagia. Você entende a mudança que ele teve que passar? É isso que eu e você temos que passar, é isso que a graça faz, muito mais do que trazer uma liberdade doida para justificar a minha carne. Nós cantamos aqui que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo na fé. Em outro texto também, no mesmo livro, essa passagem está lá em Gálatas também. Em Gálatas fala assim que aquele que está com Jesus crucificou a carne dele. E o próprio Cristo diz assim, olha, foi o nosso tema ano passado, se você quiser andar comigo, negão, pega a sua cruz e vem atrás de mim, e anda onde eu ando, e sente o que eu sinto, e vive como eu vivo, e deixa eu formar em você o meu caráter, deixa eu formar em você a minha forma de pensar, deixa eu trazer a você os meus conceitos, os meus valores, os meus. Nós vivemos em dias, queridos, onde nós queremos oráculos sobre a nossa vida. A gente quer alguém que venha e fale para mim tudo que eu tenho que fazer. É muito mais fácil eu ir atrás da cabeça de alguém. É muito mais fácil do que eu sentar com Deus e falar, Deus, o que o Senhor quer? O que o Senhor tem para mim? Mas é isso que o Senhor quer. Nos formar a imagem, a semelhança dEle. Não é do teu pastor. Não é do teu líder. Nem do teu discipulador. Você tem que ter a tua vida com Deus. A graça quem trouxe para você, querido, não foi ninguém não, foi Deus, foi Jesus. É com Ele que você tem que andar. É Ele que tem que te ensinar. Não é o Facebook, não é você seguindo fulano, ciclano, beltrano, não é jogando no Google que você vai aprender. Você precisa ter vida com Deus, você precisa andar com Deus. Você precisa saber o que Deus sabe, pensar o que Deus pensa, fazer o que Deus faz. É isso que a graça nos traz, deixando para trás a nossa vida do pecado e não dando oportunidade mais para Ele. Isso já é uma real na nossa vida. Como disse o pastor Hudson ontem, já é. Não é uma coisa que você tem que buscar. Já está, já foi liberado sobre você. Essa novidade de vida já está sobre você. É questão de se posicionar. É bom quando a palavra é para você, né? Eu estou vivendo uma fase assim de Deus está me cobrando algumas coisas, me cobrando posicionamento. E há uns 20 dias atrás Deus falou assim para mim, olha, Bruna, eu vou te falar uma coisa. Eu estou falando, eu estou te visitando, as coisas estão acontecendo e você está dando uma de migué. E estava mesmo. Sabe assim? Fala de novo, Deus. Mais uma vez, Deus. Confirma de novo, Senhor, a réplica.
a tréplica. Eu estava assim dando mais de migué, porque o negócio era estreito, e eu não estava muito a fim de assumir um negócio que ia me custar. Essa é a real. E Deus falou assim para mim: olha, Bruna, não tem visitação da minha parte que subsista a uma falta de posicionamento. O tempo vai passar. O tempo da minha visitação vai passar. E você vai ficar na mão. Aquilo veio assim, pensa sempre, nossa, esse tempo aqui vai passar. Depois você volta para tua casa. Se você não se posicionar naquilo que Deus já fez, o tempo passa o tempo da visitação. E depois ele fica assim, ó, vê se não é desse jeito. Você fica tentando lembrar o que Deus falou, o que você sentiu, como é que foi, e aquilo fica só, virou fumaça, não é assim? Quando Deus fala e Deus visita e Deus vem, a gente não se posiciona. Aquilo que ontem foi tão intenso, tão forte, virou fumaça, porque eu não me posicionei, porque eu não renunciei. E aí passou, olha que coisa terrível, passou o tempo da visitação. É terrível isso. A gente ouve muito e canta muito, expressa muito, e o que Deus precisa de gente que venha e faça, gente que tem uma vida posicionada com o Senhor, gente que faça acontecer com Ele. E aí depois Deus te manda para as nações, para os milhares, milhões e o que for fazer. Mas o que Deus quer primeiro é Ele com você, você com Ele. É o arroz e feijão, meus irmãos. Depois vier cinco pratos do restaurante francês 5 estrelas, glória a Deus. Mas você entende que mesmo tem que ver com Ele no arroz e feijão direitinho. A graça tem que fazer isso com a nossa vida. A gente não pode deixar passar, e, sabe? É chegado esse tempo, querido. Infelizmente é você que está aqui hoje. Infelizmente sou eu e você que estamos aqui. E essa palavra veio sobre nós. Fica de pé. Uma coisa que a graça tem me ensinado é ser rápido na palavra. Tá, Bruna? E aí, como é que a gente faz isso? Antes que eu perca a sua atenção, eu pedi para você ficar de pé. Como é que a gente faz isso? Eu estou aqui ainda, tá? Como que a gente... Tudo bem, Bruna, você falou um monte, e o que eu faço agora? A graça, ela te expõe, ela te mostra quem é, mas essa mesma graça, querido, te habilita a viver em novidade de vida. Tem um texto lá em Hebreus 4, 15 e 16, que pensa numa pessoa que quase todo dia pega esse versículo e fala assim: é meu, o Senhor fez só para mim, mas hoje eu vou emprestar para você. Deus fala assim: olha, você não tem um sumo sacerdote que não sabe o que você passa, que é alheio às suas dificuldades, que não sabe o que é ser tentado, não sabe o que é ser cobrado, não sabe o que é ser assediado. Mas você tem um sumo sacerdote que passou por todas essas coisas. Numa livre tradução minha, eu falo assim: olha, porque eu tenho um sumo sacerdote que sabe os meus perrengues. É assim que eu falo, que sabe os meus perrengues, sabe dos meus B.O.s, porque ele passou. Só que tem um detalhe: ele venceu porque ele não pecou. Aí vocês falam assim: olha, porque você tem um sumo sacerdote que sabe o que você passa, que sabe o que você sente, mas venceu. Você tem toda a liberdade de se achegar diante do trono da graça e ali obter o socorro que você precisa. Isaías fala assim: olha, você não tem dinheiro, mas vem, come e bebe. Vem, come e bebe. Compra o que você precisa. A graça te habilita a isso. Você tem um sumo sacerdote que venceu todas as coisas, e ele te dá a liberdade de vir aqui e falar: Deus, eu estou diante do teu trono, me ajuda, me socorre, me sustenta. A graça te habilita a viver uma vida de transformação. A graça te habilita a viver em novidade de vida. A graça te habilita, te dá força, te dá estratégia, te dá ferramenta para vencer o pecado todos os dias. A dizer: mas eu escolho Deus efetivamente, eu escolho ser amigo de Deus, e o pecado vem e me tenta. Não é a graça. Ela
te dar essa força, ela tem esse poder. E nessa caminhada a gente não está sozinho. É difícil fazer as coisas sozinho, sabe? Quando Paulo tem aquele encontro com Jesus, dois caras são fundamentais na vida dele. Um é Ananias, que foi quem Deus mandou para ir lá orar com ele. A Bíblia fala assim que as escamas dos olhos de Paulo caíram. E outro cara foi Barnabé, um moço, se você for estudar a vida dele depois, faz isso, líder, faz isso. Um cara que vivia aparentemente sempre na sombra, pastor, formava pessoas. Ele pegou Paulo e levou até os apóstolos, apresentou Paulo aos apóstolos. É o mesmo cara que depois vai cuidar da vida de Marcos. Quando Paulo fala, meu, esse cara não está dando para andar comigo. É um pastor.